O norte contra o sul. Irmão contra irmão. A Guerra Civil Americana é a mais sangrenta de sua história. A vitória vai exigir muito mais que poder de fogo no campo de batalha. Tecnologia. Comunicação. Logística. O que acontece por trás da linha de combate é que vai decidir essa batalha pelo futuro da América. América, a saga dos Estados Unidos. Fogo! Guerra Civil. 1862. A Guerra Civil Americana está em seu auge. Norte e Sul estão em conflito pelo futuro da nação. Um novo tipo de bala trouxe essa guerra a um terrível beco sem saída, levando a morte a uma escala nunca antes vista em uma guerra. Aqui, em uma metalúrgica no estado de Illinois, o chumbo derretido inicia sua jornada para se tornar um instrumento letal de destruição. A bala conhecida como bala mini. A peça de chumbo é a maior causadora dos números de mortos sem precedentes nessa guerra. Inventada na França, ela tem apenas 30 gramas e pouco mais de 1 centímetro de diâmetro. Uma pessoa pode disparar 3.000 minis por hora. Cada uma dessas balas simples podem entrar no corpo de um homem em uma fração de segundo. A bala mini é usada tanto pelo norte quanto pelo sul. A demanda por essa bala letal é tão grande que uma indústria inteira surge só para fornecer balas mini para a frente de batalha. Ao todo, o norte tem mais de 1 bilhão de balas mini prontas para serem disparadas de 2 milhões de mosquetes fornecidos a seus homens. Sob vários aspectos, a Guerra Civil foi a primeira guerra moderna, porque foi a primeira guerra que aconteceu depois que a Revolução Industrial tinha começado a transformar o país. É preciso mais de 33 horas para que uma bala nessa caixa viaje 1.300 quilômetros até o campo de batalha, pronta para encontrar seu alvo. O novo mosquete é bem mais rápido de se recarregar do que as armas tradicionais. Ponha a pólvora, insira a bala e está pronto para atirar. Imagine uma guerra onde sua habilidade em carregar um mosquete mais rápido que o outro cara armado determina se você vai viver ou morrer. Ranhuras dentro do cano da arma giram a bala em direção ao seu alvo. A precisão e o alcance melhorados são uma combinação fatal. No segundo está tudo ótimo. No segundo seguinte, a cabeça do seu colega sumiu. O braço dele saiu voando. Você nem queira saber o que uma bala de metal leve de um mosquete faz quando entra no corpo humano.
Com o impacto, a bala achata. Ossos se partem e se estilhaçam, provocando maiores danos a músculos e tecidos. Na maioria das vezes, o resultado de um tiro direto é a morte. Mas com toda a tecnologia das balas mini, o exército ainda usa táticas militares tradicionais. O que foi particularmente trágico foi a tecnologia moderna encontrar táticas muito mais antigas, então os números de mortos eram mesmo assustadores. Os soldados ainda se enfrentam abertamente pelos campos de batalha. Mas a bala mini é precisa em um raio de 550 metros, transpondo facilmente essa distância. E elas podem ser recarregadas 8 vezes mais rápido que uma arma tradicional. Os efeitos são catastróficos. A taxa de mortos aumenta dramaticamente, comparada a guerras anteriores. Pelo campo de batalha, os resultados são carnificina. Sangue e morte em uma escala jamais vista antes. Eles matavam uns aos outros em grupos, em fileiras e em pilhas. O soldado Alexander Hunter escreveu: Um estava caído de bruços, com o corpo quase em 2 partes. Outro foi baleado enquanto preparava a mira. Um olho ainda estava aberto enquanto o outro fechou, e um braço se estendeu na posição para segurar o rifle que ficou caído ao lado dele no chão. Soldados em ambos os lados precisavam viver no meio de sofrimento e morte incomparáveis. Horatio Chapman registra a experiência em seu diário. Os mortos eram empilhados em alguns lugares, uns em cima dos outros, e dava muita tristeza ouvir os gemidos dos feridos. Alguns estavam vivos e ofegantes, mas inconscientes. Outros estavam feridos mortalmente e conscientes do fato de que não viveriam muito mais. No período da vitória final do Norte, mais de 600 mil homens de ambos os lados estavam mortos. Uns 2% de toda a população dos Estados Unidos. Em termos da população atual, seria o equivalente a 6 milhões de pessoas. Quase metade dos mortos nunca foram identificados. O medo de morrer esquecido no campo de batalha leva os soldados pela primeira vez a prenderem seus nomes e unidades em seus uniformes. Essas etiquetas grosseiras tornavam possível a identificação de seus corpos depois de mortos. Pela primeira vez, o serviço postal americano em expansão permitia que os soldados escrevessem dos fronts aos entes queridos. Sem a censura militar de hoje, foi permitido que soldados como Robert Stiles contassem a realidade aterrorizante da linha de combate. As imagens e os odores que nos envolveram eram simplesmente indescritíveis. Corpos inchavam até 2 vezes além do seu tamanho original. Alguns deles explodiam com a pressão de gases e vapores. Alimentando essa carnificina estava a profunda animosidade política que levou a essa guerra. Em um conflito duro que colocou irmão contra irmão, os estados do Sul estavam determinados a defender sua independência e seu sistema de escravidão. Mas o Norte não permitia que eles deixassem a união de estados. Lutamos e perdemos centenas de milhares de homens nos 2 lados, lutando pelo que eles acreditavam ser correto.
A terrível aliança das novas armas com as táticas de batalha ultrapassadas renderam uma contagem de corpos em escala industrial. A guerra está em um impasse sangrento. Nenhum lado consegue dar um golpe decisivo. Nessa guerra dura e desgastada, a vitória será do último que restar de pé. Agosto de 1862. Mais de um ano de guerra. O exército confederado sulista do general Robert E. Lee prepara um grande ataque contra as forças da União na Virgínia. Extremamente motivados, esses homens lutam em casa e estão prontos a morrer pela independência do Sul, por suas tradições e seu modo de vida rural. Sua prosperidade é construída em torno de um único cultivo: o algodão. Conhecido como o ouro branco, o Sul produz 2/3 do fornecimento mundial de algodão. Ele traz extraordinária riqueza aos estados do Sul. Mas sua riqueza é construída às custas de escravos. Agora, a vitória do presidente Lincoln nas urnas ameaça seu modo de vida tradicional e a escravidão em que ele se baseia. Ao invés de se submeter às regras do Norte, o Sul decide lutar. Ele quer uma nação separada. O general Robert E. Lee assume o comando do recém-formado Exército Confederado de North Virginia. Lee, um brilhante graduado na Academia de Elite de West Point, já é veterano da Guerra Mexicana e admirado por sua eficiência em campo de batalha. Lee podia intuir o campo de batalha de maneira parecida com Rommel na Segunda Guerra Mundial, o Patton. E assim ele quase previa em que lugar ele podia se arriscar e onde podia atacar. Manassas, Virgínia, 1862. Soldados confederados se unem diante da segunda batalha de Bull Run. As forças de Lee estão em menor número, mas as terras da Virgínia são território que esses soldados voluntários conhecem como as palmas de suas mãos. Treinamento e disciplina rígidos os transformaram em uma força incrível. Se você fizesse uma aposta na época, apostaria na vitória do Sul. O Sul só tinha que manter seu território. O Norte tinha que chegar e tomar. Tinha que ser a força de ocupação, o que é bem mais difícil de se fazer. Na Bull Run, Lee facilmente demonstra a superioridade de suas forças. Em uma batalha que durou apenas 10 minutos, o 5º Regimento de Nova York do Norte perde mais homens que qualquer outro regimento durante toda a Guerra Civil. Ao todo, os homens de Lee mataram mais de 1.700 soldados da União. Em frente! Fogo! Determinação e conhecimento do local dão ao Sul sua maior vitória na guerra. Mas Lee e seus comandantes subestimaram a natureza desse conflito. E seu oponente, o presidente Abraham Lincoln. Porque Lincoln está lutando um tipo de guerra totalmente novo. E seus adversários sulistas não percebem isso. Um trem de carga corre em direção ao sul, pronto para reabastecer o exército da União, com soldados e suprimentos novos. O tenente George Benedict escreve para casa:
Fomos embarcados em vagões de carga e deixamos a cidade. O trem levou 600 outros soldados, além do nosso regimento, e preencheu 34 vagões. As estradas de ferro eram uma das armas secretas de Lincoln nessa guerra. Em uma operação-chave ordenada diretamente pelo presidente, 25 mil soldados foram enviados em sua jornada de 2.000 quilômetros até o sul. Fogo! Na estrada, levariam mais de 2 meses. De trem, esses homens levaram apenas 7 dias. Depois de sua inauguração nos anos de 1830, a infraestrutura férrea americana gradualmente espalhou seus tentáculos pelo país. Lincoln percebeu que podia revolucionar a velocidade da disposição das tropas. Ele firma um acordo com os donos da estrada de ferro para colocar a rede ferroviária do norte sob controle do governo. Com isso, as ferrovias se tornam uma arma de guerra. Ao invés de exércitos limitados à velocidade de sua marcha, de repente você passava a ter exércitos chegando ao fronte de trem e, o mais importante, suprimentos. Suprimentos e soldados saíam do norte em direção aos campos de batalha. Linhas movimentadas carregavam mais de 700 toneladas de suprimentos por dia, o equivalente a 80 vagões. Nas mãos de Lincoln, a rede ferroviária do norte de 38.000 quilômetros se tornou um braço de sua máquina de guerra. Em oposição, a rede do sul tinha apenas 14.000 quilômetros e meio no início da guerra e continuava sob controle privado. Nos 4 anos em que a guerra durou, o norte acrescentou 6.000 quilômetros e meio de novos trilhos à sua rede, contra apenas 650 quilômetros do sul. Essa inabilidade em coordenar suprimentos por via férrea será desastrosa para o sul. No inverno de 1863, uma rede ferroviária pobre vai deixar os soldados sulistas passando fome, mesmo estando a apenas 50 quilômetros de sua capital em Richmond. Apesar de todo o seu talento e determinação na batalha, os sulistas simplesmente não tinham logística para um ataque decisivo. Lincoln não usa apenas ferrovias. Ele percebe que a vitória depende da mobilização de toda a potência industrial do norte no esforço de guerra. A produção de roupas no norte dobra durante o conflito. Fabricantes de ferramentas agrícolas começam a fazer espadas, enquanto o número de patentes dobra durante a guerra. Fábricas, tecnologia, infraestrutura. Isso vai mudar a cara da América. Pela primeira vez na história, a indústria é colocada ao dispor do esforço de guerra, um posicionamento no conflito que a América vai explorar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É o início de uma nova economia integrada que vai se tornar a marca registrada dos Estados Unidos moderno. Em um prédio diante da Casa Branca, há uma pequena sala que se torna o centro nervoso do presidente Lincoln nessa guerra. E dentro dela, há um aparelho simples que vai transformar a maneira de se lutar e de se vencer essa guerra. O telégrafo. A invenção do código Morse em 1844 transforma o telégrafo na primeira ferramenta americana de comunicação em massa.
Rapidamente codificado, o sistema básico de pontos e traços é ideal para mensagens curtas. Como o Twitter hoje, ele é transmitido e transcrito em segundos apenas. Quando os mensageiros antes levavam dias montados em cavalos por centenas de quilômetros e passando por todo tipo de terreno. Agora, a rede de telégrafos do país, com 80 mil quilômetros, fazia uma comunicação quase instantânea. Quando postes telegráficos se estenderam pelas ferrovias, esse país imenso começou a encolher. Isso vai transformar a natureza dessa guerra com o fluxo de informações e de decisões indo e voltando na velocidade da luz. Ele se tornou uma versão antiga do e-mail. De repente, era possível enviar uma mensagem de alguém de St. Louis a Nova York em pouquíssima quantidade de tempo. Lincoln imediatamente percebe o potencial do telégrafo como arma de guerra. Ele insiste na instalação de linhas de telégrafo diretamente no Departamento de Guerra. E age rapidamente para colocar todas as instalações telegráficas da União sob controle militar. Os escritórios de telégrafo se tornam ponto central da operação de guerra de Lincoln, seu centro de controle e de comando. Ele até chega a dormir aqui em momentos mais agitados. O chefe do escritório de telégrafos, David Homer Bates, descreve como Lincoln é obcecado com cada notícia vinda do front, lendo, às vezes, relatórios palavras por palavra enquanto elas são decifradas. O hábito de Lincoln era ir imediatamente para a gaveta cada vez que chegava em nossa sala. Ele lia os telegramas começando por cima, até chegar a algum que já tivesse sido lido em uma visita anterior. A rede de telégrafos do norte espalha seus tentáculos por toda parte, sugando informação para Lincoln e seus comandantes em Washington. Isso dá a ele uma visão estratégica ampla, fornecendo uma noção incomparável do pensamento tático de seus comandantes. O próprio Lincoln pôde saber de mudanças literalmente hora a hora durante batalhas em separado. Isso nunca tinha acontecido antes. Para a irritação de seus generais, isso permitia que ele desse ordens diretas, dizendo a eles como lutar. Em uma campanha, com as forças do general confederado Lee ameaçando Washington, Lincoln reage telegrafando ordens diretas a seus generais. A posição exposta do general Banks torna sua substituição imediata de extrema importância. O presidente ordena, portanto, que vá em direção a Jackson, em Harrisonburg. Esse movimento deve ser feito imediatamente. Durante a guerra, Lincoln envia quase 1000 telegramas de seu pequeno escritório. Mas o Sul nunca alcançou todo o potencial do telégrafo na criação de um sistema de comando centralizado. Isso significava que generais do Sul, como Lee, deviam planejar suas batalhas sem esse tipo de visão estratégica. No decorrer da guerra, Lincoln bateu o martelo dessa máquina de guerra. Indústria, linhas de comunicação e suprimentos, poder de fogo e homens são todos organizados para dar golpe atrás de golpe no exército confederado.
Mas o Sul, apoiado na crença de justiça de sua causa, se recusa obstinadamente a ceder. Em consequência disso, o número de mortes continua aumentando. Em Antietam, em 1862, 6.000 morrem e 17.000 são feridos. Mais de 3 vezes o número de mortes americanas nos ataques do dia D na Segunda Guerra Mundial. A carnificina vai desencadear uma revolução na medicina no campo de batalha. 3/4 de todas as cirurgias feitas pelos cirurgiões do exército durante a Guerra Civil são amputações. Cartas do cirurgião William Watson registram como eram os hospitais em campos de batalha. Antes de ontem fiz 14 amputações sem sair da mesa de cirurgia. Não exagero quando digo que fiz cálculos de ao menos 50 amputações. Há tantos feridos com gravidade, ainda tantas operações a serem feitas. O cirurgião Theodore Diamond descreve as feridas terríveis deixadas por armas como a bala Mini. Um osso grande, partido, lascado e estilhaçado pelo impacto da bala Mini é impressionante e assustador. Um cirurgião experiente pode extrair um membro em apenas 10 minutos. Éter e clorofórmio são usados como anestésicos. Se uma bala não matar, a infecção mata. A gangrena é a maior assassina. Privados de oxigênio, os ferimentos se tornam terreno fértil para o Clostridium, uma bactéria que libera uma toxina venenosa, destruindo tecidos. A morte vem logo em seguida. Aproximadamente 60.000 amputações foram feitas durante a Guerra Civil, mais que em qualquer outra guerra que os Estados Unidos tenham lutado. 2 vezes mais soldados morreram de ferimentos infectados e de doenças nos campos de batalha. Essa carnificina sem precedentes força um repensar da medicina tradicional em um campo de batalha. A busca pelo bem-estar dos soldados se torna importante ao esforço de guerra, tanto quanto o suprimento de armas e munições. Grandes números de mulheres se inscreveram como enfermeiras. Uma delas é Clara Barton. Aqui, por favor, uma serra! Clara Barton não foi treinada e nem é paga. Quando ela começa, a maioria dos enfermeiros é homem. Essa é uma ocupação menor. Os remédios que ela propõe para o cuidado dos feridos são simples, mas revolucionários em seus efeitos. Eles querem comida, roupas, abrigo, remédios, um pouco de calma e pessoas práticas que os administrem. Ela insiste em que os feridos tenham um suprimento de bandagens limpas, primeiros socorros e uma triagem de feridos para colocar os casos mais graves em prioridade. A Guerra Civil inicia uma série de inovações que formam a base da medicina em campo de batalha até hoje. 20.000 mulheres se alistam como enfermeiras durante a guerra. Clara Barton acaba fundando a Cruz Vermelha Americana. Os padrões de higiene começam a melhorar incrivelmente com a descoberta do bromo. Esse elemento químico cáustico é eficiente contra a bactéria que causa a gangrena. Assim, quase 3/4 dos amputados sobrevivem à cirurgia e a gangrena se tornou rara no final da guerra. Com a Guerra Civil se arrastando sem um final em vista,
Lincoln é cada vez mais forçado a lutar em um fronte bem diferente: a guerra pela opinião pública. A difusão das câmeras portáteis faz com que, pela primeira vez, as imagens sangrentas dos campos de batalha cheguem a todas as casas. Apesar das câmeras simples não captarem cenas de ação dramáticas, elas são ideais para capturar o resultado medonho da batalha. Em torno de 1.500 fotógrafos enchem os campos de batalha. Suas imagens são vendidas ao público por apenas 25 centavos. As fotografias que vinham da Guerra Civil é que a capturaram, a tornaram real e fizeram as pessoas, reconhecerem a violência realmente sem precedentes. A mídia americana crescente nos jornais reproduz simples estilogravuras das imagens. Mais de 200 correspondentes cobrem a guerra, escrevendo mais de 100 milhões de palavras. Essa avalanche de informação sobre a guerra faz com que a realidade do conflito fique marcada na consciência do público. Nunca mais os políticos poderão lutar guerras sem o apoio público. Na guerra, um soldado tem 5 vezes mais chances de morrer do que como civil. As famílias americanas costumavam chorar por seus mortos em casa. Agora, homens morriam em campos de batalha. Isso forçou uma mudança fundamental nos rituais em torno da morte. Ned Boltage morre em campo de batalha na Virgínia. Mesmo assim, sua família em Boston ainda pode se despedir do filho morto a 800 quilômetros de lá. Apesar de ter levado uma semana para que seu corpo chegasse do campo de batalha, seu pai descreve como ele está livre de qualquer sinal de decomposição. Apesar das marcas da batalha travada de perto ainda estarem no rosto, o semblante era plácido, como se ele estivesse dormindo. Isso por causa da nova técnica conhecida como embalsamento. Químicas como arsênico e cloreto de zinco são injetadas no corpo para impedir o processo natural de decomposição. O trabalho com a morte e com a preservação de corpos transforma agentes funerários em milionários da noite para o dia. Um agente se gaba. Eu adoraria preparar soldados. Eles valem uma nota de $5 cada. Graças a Deus, um coronel paga 100 e um brigadeiro paga 200. Se você tem dinheiro, há várias técnicas novas disponíveis. Caixões herméticos e embalsamentos são os mais populares. E para os mais ricos, há até elaborados caixões refrigerados carregados de gelo. A guerra se arrasta. Lincoln está determinado a acabar com ela e abolir a escravatura. Em setembro de 1862, ele dá um ultimato ao Sul. Voltem para a União. Ele ameaça liberar escravos do Sul à força se eles recusarem. Mas, tendo provado da independência, o Sul não quer se juntar novamente à União, onde a escravidão estaria em risco. Eles rejeitam o ultimato. Lincoln não quer mais negociar. Se o Sul não liberta seus escravos, ele mesmo o fará. Para os brancos sulistas, era uma confirmação do que eles pensavam de Lincoln, que ele queria mesmo destruir o que eles consideravam ser um modo de vida sulista. No norte, de certo modo, isso deu às pessoas um entendimento diferente do que era a guerra. Em 1º de janeiro de 1863, Lincoln proclama a abolição da escravatura nos estados rebeldes do Sul. Graças ao telégrafo, a notícia rapidamente se espalha.
No primeiro dia de janeiro do ano de Nosso Senhor, de 1863... Lincoln chegou ao ponto de dizer não só que os negros não deviam ser escravos, mas que deviam ser tratados como cidadãos iguais, com total emancipação, direito a voto e direito de participação. Todas as pessoas feitas escravas devem ser, a partir de então, e para sempre livres. Disparar! Logo depois da emancipação dos escravos pelo presidente Lincoln, soldados negros americanos correram para se alistar na União. Em frente! Quase 200 mil se alistam até o fim da guerra. O general James Blunt descreve sua habilidade como guerreiros. Eu nunca vi uma luta como a travada pelo regimento negro. Eles são melhores soldados que quaisquer outros que já tive sob meu comando em todos os aspectos. A proclamação extinguindo a escravidão muda a dinâmica da guerra. Vai! O exército da União se torna uma força pela libertação, agora lutando para acabar com a escravidão. Eles entenderam que salvar a União daria a eles um sentido de liberdade, um sentido de dignidade. Era dignidade porque eu sou um soldado, não sou um escravo. Sou um soldado, tenho um uniforme, tenho divisas. Eu sou alguém. Depois da proclamação, Lincoln dá seu golpe de mestre. Seu discurso em 1863 em Gettysburg, dedicando o primeiro cemitério nacional dos Estados Unidos aos soldados, é um dos discursos políticos mais famosos da história. Com muito sofrimento, nossos pais deram início a essa nação. Concebida em liberdade e dedicada ao princípio de que todos os homens são criados iguais. 143 corpos desconhecidos. Nós aqui decidimos que essas pessoas não morreram em vão, que esta nação deve renascer em liberdade e que o governo do povo, pelo povo e para o povo não pode nem deve perecer. É emocionante pensar em pessoas que se sacrificam e dão suas vidas por um ideal. E ele mostra Lincoln no seu melhor. O gênio, a simplicidade que transmite muita coisa. É místico, de certo modo é um hino à América e é o hino às possibilidades e aos grandes sacrifícios deste país. Mas em 1864, a guerra continua em um impasse. Com uma eleição se aproximando e um futuro desafio daqueles que querem negociar a paz com o Sul, Lincoln sabe que precisa de um golpe decisivo. Em algum ponto, alguém se cansa, alguém pisca, alguém comete um erro. E quando se fala em guerra, esse erro é tudo. Lincoln põe toda a força industrial do norte em torno de um único ataque. O homem que vai liderar a carga de Chattanooga a Atlanta, o general William Sherman, tem ordens de não parar por nada. Tornarei esta guerra a mais severa possível e não demonstrarei sintomas de cansaço até que o Sul implore clemência. Avançando na calada da noite, a marcha do general Sherman é apoiada por uma das maiores operações logísticas já vistas nesse conflito.
Sherman sabe que precisa apostar tudo que tem contra o exército confederado, enquanto usa suas próprias linhas de abastecimento para alcançar efeito máximo. Ele acaba com as sulistas, destruindo suas ferrovias e tornando-as impossíveis de serem usadas. Em um dia, as linhas de abastecimento do norte fornecem 200 mil balas. Enquanto o sul revira o campo de batalha em busca de munições desperdiçadas, comida e até botas velhas. Sherman a chama de guerra total, uma destruição de terras que se torna a marca registrada da guerra moderna. Finalmente, com a tomada de Atlanta, as forças confederadas põem fogo em seus próprios depósitos de munições. Antes de abandonar sua cidade para os soldados da União. Fogo! As táticas de Sherman da guerra total venceram. Sua vitória ajuda a garantir a eleição de Lincoln no outono. Com Atlanta em ruínas, ele continua, agora desferindo seu ataque final, a famosa Marcha para o Mar. Em um equivalente no século XIX ao choque e pavor, 62 mil soldados da União promoveram uma destruição de 100 quilômetros de extensão pela Geórgia. De Atlanta à costa de Savannah. Linhas de abastecimento são cortadas, aldeias são saqueadas e colheitas incendiadas. Tudo de valor militar é destruído. Em 6 meses, o general Lee ofereceu a rendição do exército confederado. A rebelião acabou. O Sul terá que se submeter à União e dar fim à escravidão. Com a vitória, o Norte validou a liberdade e validou o modelo industrial. Então você tem uma confiança americana, um sentido americano de realização e uma disposição americana de partir pelo mundo. Para o comprometimento da Confederação, sua infraestrutura logística inferior não foi páreo para a máquina de guerra invencível do Norte. O centro industrial, a infraestrutura férrea crescente, a rede telegráfica, tudo deu a vitória ao Norte. Em uma semana, Lincoln morreria assassinado por uma bala. Mas o país tinha saído da obscuridade. A nação americana está mais uma vez unida. E dessa união, agora nasce uma economia moderna industrializada, que vai se espalhar por todos os Estados Unidos.